Boa tarde, telespectadores do programa Eubiose, Sabedoria das Idades. Estamos aqui mais uma vez com a nossa convidada, Maria de Lourdes Zamora, pedagoga, psicóloga, especialista e mestranda em gestão de pessoas e membro da Sociedade Brasileira de Eubiose. Boa tarde, Maria de Lourdes. Boa tarde. Obrigado por estar aqui mais uma vez. Feliz de estar aqui. Muito bom. Nós estamos falando, o telespectador que vem nos acompanhando, estamos abordando o tema do Eneagrama, né? Que significa os vários tipos de personalidade, a grosso modo, não é, Maria de Lourdes, que o ser humano apresenta, né? Que foi trazido por George Gurdjieff, que foi o pai do sufismo no Ocidente e também a pessoa que trouxe toda a sabedoria dos sufis para a ação. Isto o telespectador já acompanhou e nós vamos dar continuidade. Falamos também dos tipos de personalidade, demos alguns exemplos, falamos do tipo 4, do tipo 5, não é? E, Maria de Lourdes, eu acho que seria interessante para o telespectador que não pegou a sequência, a gente pelo menos falar de mais um tipo, para que haja um certo entendimento. Nós falamos do tipo 4, do tipo 5, né? O tipo 4 mais um ser humano mais voltado para as artes, o artista, e o tipo 5, aquele sujeito mais intelectual, mais compenetrado, mas os dois muito próximos, né? Na sua forma de agir, de ser, né? Teria algum tipo que você gostaria de exemplificar e que foge um pouquinho destes dois personagens que nós abordamos no programa anterior? Então eu acho que é interessante falar sobre o tipo 7 e eu acabo dessa forma mostrando mais uma faceta, né, do Eneagrama. Então o tipo 7, ele seria o planejador. É alguém que tem o centro de inteligência intelectual ativo, o centro de inteligência motor como apoio, uma pessoa extremamente ativa, até o centro de inteligência motor ele chega a ter até mais atividades, né? E ele tem uma dificuldade muito grande com o centro de inteligência emocional. Ele busca alegria, ele quer alegria, né? Então ele tem um festeiro. Muito, muito. Ele tem um horror assim a qualquer tema que de uma certa forma leve à reflexão, a aprofundar a reflexão sobre algum tema. Então dizem que ele tem a profundidade de um pires, né? Bem superficial. Então ele é aquela pessoa que tem 3 ou 4 festas para ir no sábado, no mesmo horário, e ele, como ele acha que é importante as pessoas terem o prazer de ter a presença dele, então ele vai nos 3, fica lá um tempinho, tudo muito fugaz, muito rapidinho, para não ter profundidade. Então a busca é por não estreitar nada, por não atingir como que eu poderia falar? A profundidade, né? Porque aí ele teria que obrigatoriamente entrar em contato com os seus sentimentos também. Esse 7, ele é o medo, só que ele nem sabe que tem medo. O medo está penduradinho num varalzinho do lado dele. E ele não ousa tocar. Não. Assim como o homem, que eu expliquei, o 5, ele também é medo. Só que, ao contrário, ele deixa o medinho dele guardadinho lá. Ele até tem noção que tem medo, o 5. Mas ele está com o medinho guardado. E o outro tipo, que também é medo, né? Que eu acho que é importante falar, né, é o 9. O 9 também é medo. Pessoas, por quê? Onde nasce o medo? Na mente. Então, todos os tipos que são intelectuais, que utilizam mais a atividade intelectual, eles têm medo. Maria de Lourdes, isso significa então que todos nós
né, seres humanos, de alguma forma, somos previsíveis, apesar de toda a riqueza que nós somos, né? Toda a riqueza que nós possuímos, o potencial de um ser humano é fantástico, né? Mas apesar de tudo isso, pelo que nós estamos falando, o ser humano é previsível. Totalmente. Não é? Por isso que facilmente ele é controlado dentro de uma sociedade ou dentro de uma organização. Significa que aqueles que têm uma percepção um pouco mais arejada, um pouco mais livre, aqueles seres que têm, vamos dizer assim, uma janela mais ampla na forma de enxergar o mundo, não é? São aqueles que vão comandar o processo? Ou não necessariamente? Sim. Eu diria que pode ser aquele... Tem dois tipos aí. Aquele que é mais consciente, porque, na verdade, a saída da caixa é a própria consciência. A saída do encaixotamento. Exato. Então. É a questão da consciência, né? Então, lógico que quem percebe todo esse jogo é que pode ou beneficiar, né? Fazer com que as pessoas percebam os mecanismos que elas utilizam. O Freud, quando ele fala de mecanismo de defesa, que ele fala dos amortecedores, ele está falando exatamente desse processo, dessa armadilha, entendi, dessa previsibilidade, né? Alguma coisa que funcionou, eu cristalizo e acabo agindo sempre da mesma forma. Daí as massas de manobra? Sim. Não é? Que os políticos, de alguma forma, acabam utilizando. Sim. E olha, eles ainda utilizam o príncipe. As religiões também, as religiões da mesma forma, utilizam massas de manobra. Sim. Não é? Eles utilizam ainda o príncipe de Maquiavel. Exatamente. Que justamente demonstra como mesmo agir. Processo. Mesma coisa. Processo. Ou seja, manipula as pessoas, as massas, mas eu tenho a impressão que nós estamos vivendo um momento da humanidade onde o processo mental, até pelo momento que nós estamos vivendo, né, onde a emoção vai deixando espaço para o racional, né? Uhum. As pessoas começam a raciocinar mais, começam a pensar mais, até porque é um momento de vibração da Terra, é muito mais mental. Complexo. Lógico que esse processo, você não passa do emocional para o mental do dia para a noite, esse é um processo, mas esse processo já está vibrando mais intensamente. Então, estas coisas, estas manipulações dos políticos, das instituições, das religiões, elas vão começar a ter seus alicerces enfraquecidos, porque na medida que a população vai ganhando consciência e vai ganhando mental, um raciocínio mais lógico, claro, estas coisas que se sustentam na emoção deixam de existir com a mesma força que ainda existem e que ainda imperam.